Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais um pós-jogo de São Paulo 2, Tigres 0, pela estreia aí da Copa Sul-Americana. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de seguir a gente no nosso Instagram. Tem informações lá para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, o futebol feminino, o futsal de São Paulo e o próprio São Paulo. Beleza? Futebol masculino aí também. Beleza? E também não deixe aí de dar o seu like, compartilhar, comentar aqui no nosso vídeo. A gente agradece aí do fundo do coração. Beleza? E aí, Japa? Condições. Opa, faz tempo que o São Paulo não jogava e conseguiu uma bela vitória fora de casa aí, 2-0, né? Assim, como resultado foi bom. O segundo tempo, gostei, né? Gostei também. Mas também não é para se iludir, né? Tem gente que Não já mesmo. falando aí que o time tá bom, vamos com calma, Não, né? O não mesmo. Tigre não é grande coisa esse Nossa, time, muito né? fraco. Assim, É uma. é melhor do que os times aí que jogaram com outros brasileiros, mas não é grande coisa, né? Então a gente tem É, que. exatamente. É uma coisa, Japa, que eu acho que eu me surpreendi. Me surpreendi que a questão de terem falado tanto do time, do jogo como era, porque é uma revanche, é uma coisa toda. A mídia colocou uma coisa tão grande nesse jogo, tanto, que me surpreendeu, assim. Me surpreendeu a forma do Tigre jogar. Porque não Não achei. parecia. É porque, É, assim, os caras falaram de revanche, mas os jogadores do São Paulo são outros, os jogadores do Tigre são outros, são os outros, né? técnicos, né, são diferentes. Só o Rogério que estava envolvido aí nesse jogo aí, mas era como jogador. Então, para os caras, assim, eles tentaram jogar, não conseguiram, né? A torcida Exatamente. tava, acho que a torcida e a imprensa da Argentina, né? Porque É, quando o Rogério foi dar a entrevista coletiva, a- quase todas as perguntas dos jornalistas argentinos eram sobre o jogo de 2012. exatamente, Então, eles não exatamente. esqueceram, sabe? Sabe aquela É, coisa do casal que se divorcia? Um segue a vida em isso mesmo. frente e o outro vive ainda pensando no divórcio. O time é o que está Exatamente, pensando no divórcio, entendeu? exatamente, exatamente. É uma coisa que, cara, eu não, sinceramente, mas eu esperava mais do time do Tigre, eu esperava mais. Não, Aquele jogo, eu esperava mais animosidade, assim, sabe? exatamente, Mas exatamente, exatamente. futebol, pelo que eles têm por composição e tudo mais, aí não esperava muito mais do que isso. Mas Esperava até eles um são Eles são o picado, décimo, né? acho que 18º colocado no Campeonato Argentino, né? Então tá lutando contra o rebaixamento. É um time que já foi rebaixado algumas vezes, enfim. O Tigre aí tem essa condição. Tem um jogador que é muito bom, que é esse jogador italiano, né? Que é da Sim, seleção da Itália, sim. né? É um bom atacante. Mas fora isso, acho que o Tigre realmente É eu bem acho que esse comum. em comum. Eu acho que esse grupo acho que fica uma luta entre o Tolima e o São Paulo. Acho que ficou mais claro isso para mim ontem, que Sim, a classificação fica para esses dois times vão lutar por uma classificação, né? Porque o Tolima também ganhou, né? Do, sim. do time. Vamos ver na segunda rodada como vai ser o São Paulo com esse time da Venezuela aí. Se o São Paulo Sim. vencer, acho que aí vai ficar. Mas assim, eu não sei também, né? Porque tem aquela questão. Eu não sei se o Tolima vai lá na Argentina e vai ganhar do Tigre, entendeu? Lógico, Também lógico. tem essa questão também, né? Tem essa questão, exatamente. Mas vamos nas notas, então, já para mostrar para o Bom, pessoal vou aí, falar as notas aqui. é, que a Aqui, gente ó. achou aí. Aí, pessoal, vamos lá então, vamos comentar aqui um pouquinho. O Rafael, boa partida. No primeiro Boa tempo, quando partida. o Tigre atacou, ele foi bem seguro. Então, Exatamente. é aquele negócio. Não é um goleiro espetacular, mas eu acho que é um goleiro bom, né? Não tem muito problema, não causa grandes falhas assim. Então, ontem ele foi bem seguro, aí ficou com 8. Foi, Falando aí exatamente. da zaga, o Arboleda, né? Para mim, foi um dos melhores jogadores em Ah, campo. Né? eu É acho que o diferente, São né? Paulo é diferente. É o que eu ia falar, né, Japa?
acho que o Arboleda no São Paulo, na zaga, dá uma segurança muito maior do que outro, né? Acho que E o fator de deu estar uma. jogando com três zagueiros, eu acho que também ajuda Três, bastante. ajuda Tá? bastante, ajuda Então, o bastante. Arboleda acho que foi um dos destaques da partida aí, ficou com 7,5. O Alan Franco, no primeiro tempo, ele estava meio atabalhoado, assim, meio esquisito, mas depois ele assentou no jogo e tanto é que o segundo gol foi um lançamento dele lá, Foi né? o A lançamento gente falou dele, que ele deu um exatamente. chutão para frente, para mim não foi um chutão, ele tentou Não, lançar mesmo. ele olhou para lançar. Então, pelo primeiro tempo meio esquisito, aí ele ficou com 6. O Beraldo acho que foi bem, né? Assim, como zagueiro ele foi bem. Aquela questão dos lançamentos que ele dá, a inversão, ele não foi muito boa ontem, mas assim, para mim o que importa primeiramente é como zagueiro. É a função, exatamente. De dar lançamento, isso aí é segundo plano. Aí ficou com 7. Exatamente. Aí o Natan. Exatamente. Nossa, o primeiro tempo do Natan Nossa, foi assim, tenebroso. Tenebroso. horrível, assim, deu medo. Tenebroso. Mas, É, assim, uma coisa a gente tem que reconhecer. No segundo tempo ele melhorou bem, né? Não, acho melhorou. que alguém falou com ele lá, deu uma acalmada nele, aí ele conseguiu dar uma recuperada. Aí ficou com 5,5. O Mendes fez uma boa partida. Fez também. Ele assim, não apareceu muito, mas eu gostei da partida dele, ficou por 7. O Nestor, né, no primeiro tempo, deu umas erradas lá, né? Tava meio assim, mas também foi outro que não foi melhorando ao longo do jogo, né? Sim, E melhorou no aí segundo tempo. deu passe Bastante. pro Erisson, né, no primeiro gol, então, e parece assim, pelo menos assim, em termos de dividida e tudo mais, parece estar um pouco melhor, né? Porque ele ganhou aí um pouco de massa aí nesses 3 semanas aí, parece estar um pouquinho melhor, então ficou com 6,5. Aí o Rato, né? O Rato jogou numa posição aí que não é muito a dele, mas assim, tecnicamente ele não foi muito bem. Mas ele assim ajudou a marcar, Mas a recompôs, função acho que valeu, é. A função assim, ele foi valeu, meio é. sacrificado, mas acho que foi bom o jogo dele, assim, não foi ruim não. Sim, sim. Aí a grande surpresa, né, foi o Araújo, Muita, né? muita. Que Essa foi assim, de surpresaço. ele jogou numa posição que ele não joga, né, que é de ala esquerda. Teve um lance no primeiro tempo, acho que ele esqueceu, né? Nos 10 minutos, ele estava lá na direita, lá, né? Acho que ele esqueceu que ele estava no lado esquerdo. Aí depois acho que falaram para ele, ó, tem que voltar lá. Mas ele jogou bem, acho que tecnicamente bem, Jogou bem, mas jogou bem. era isso, né? Quando ele jogava lá no Fluminense, ele fez partidas boas também. O problema dele Uhum. era a irregularidade. Exatamente, Então, talvez exatamente. no próximo jogo ele faça aquela nhaca de jogo. Mas É. assim, pelo menos a primeira impressão, eu sinto ele melhor do que o Caio Paulista. Ah, Tecnicamente, sim, ele melhor que o Caio Paulista. Né? sim. Pelo menos o Caio Paulista não teve até agora, já não teve um jogo que você fala assim, ó, esse cara Ele aí teve um jogo merece. razoável, assim, que foi É, aquele jogo mas tipo, do é, Botafogo, acho. é isso. Mas não teve um jogo que a gente falasse assim, por exemplo, esse cara pode ser titular. Não teve, Não, não não, de teve, jeito não nenhum. teve. Não, não, não Agora, foi. o Araújo, sim. Acho que o Araújo mostrou ontem que ele pode ser uma opção para jogar. Enquanto o Wellington Né? não poder jogar, ou vai Jogar, eu ser acho que ele ele, é uma opção. ou vai ser o Caio Paulista ou o Patrick, né? Então, aí ficou com 7. Exatamente. O David também, assim, tecnicamente, manhaca, né? É. Chuta David é o mal, David. tal. Mas aí vem aquela questão. Em termos de participar do jogo, de recompor e tudo mais, eu vou te falar, nesse ano eu prefiro ele do que o Luciano. Porque o Luciano não faz nem essa parte do trabalho sujo, vamos dizer assim. Mas Hum. tecnicamente o David deixa muito a desejar. E isso eu falo É, desde o dia que ele foi contratado. Você sim, não pode sim. esperar nele grandes finalizações, grandes dribles. O que você espera dele é o quê? Força física, vontade, recompõe. É isso. Dá para esperar mais do que isso. Eu sinceramente, eu ainda tenho muitas ressalvas ainda com o David. Eu ainda é assim, ele é um jogador participativo, isso de fato, ele tem muita força física, isso demonstra muito. Ontem acho que era um jogo para ele mesmo, porque se a gente utilizasse, por exemplo, pensasse num time argentino que batesse, que fosse um time que ia bater, acho que era um jogo muito para ele, esse estilo.
mas o David ele é muito fraco tecnicamente, ele não consegue finalizar uma bola certa, né? Então essa grande problema dele, por ser atacante, porque Sim. ele é atacante. Então, para mim, esse é o grande defeito. Eu acho que não pode depender dele para os gols, Não. entendeu? Ele É. sempre tem que jogar com alguém do lado dele que saiba fazer gol. É isso. Uhum. Não dá para ele jogar do lado, por exemplo, lá do Pedrinho, que é outro que tem dificuldade de Sim, não finalizar. dá, não dá, não dá. Aí eu acho que o melhor jogador da partida foi o Erisson, né? Acho que Sim, ontem foi realmente a estreia dele, né? Ele tava com mais condição física, né? exatamente. Da lesão. E assim, Jogou muito bem. ele, como ele também tem força física, ele arrastou, né, os defensores e finalizou, né? Se você analisar, né, friamente. Ele já fez mais gol que o Calera esse ano, né? Certo? É, né? 2 gols aí, né? Eu acho assim, o Calera é titular, lógico que é titular, mas mostra-se que é uma boa opção, né? Uma Uma boa boa opção. opção. Boa Fez opção. 2 gols, aí foi substituído, né? Porque cansou também. Aí acho que fez uma melhor partida aí dele disparado no São Paulo. Esperamos, né, que ele continue desse jeito, né? Os reservas participaram bem pouco, né? O Luan entrou no lugar do Mendes, entrou o Luciano. O Luciano eu nem vi tocar na bola. O Marcos Paulo também nem vi tocar na bola. Acho que tocou uma bola uma vez, Marcos Paulo. O Luciano que eu vi menos. Foi, O Alisson foi. até que assim, ele não tocou muito na bola, mas ele ajudou mais na marcação lá. Ajudou na Na direita. marcação, né? Ele ajudou bastante o Natan lá, né? No lado. Isso, O Rafinha entrou no exatamente. final do jogo lá Ah, também. esse eu acho que sim. Eu Esse vi, é eu vi, eu, injusto. eu vi, ele deu uma invertida de bola lá, lembra? Deu Aí o invertido. Luan ficou com 6, os outros ficaram com 5,5, o Rafinha sem nota e tal. E o Rogério, né? Assim, ficou com nota 7, né? Porque mudou o Acho que esquema, é, finalmente, né, percebeu, né? Tudo bem que estava sem zagueiro, tudo mais, a gente tem essa questão também. Mas assim, sacou o Luciano do time, que já era algo que tinha que ser feito há muito tempo, porque o Luciano não tá jogando nada esse ano. E tem torcedor do São Paulo que quer, porque quer que ele seja titular. Ele não tá jogando bem, pessoal. Tem que ter consciência. Antes de você amar o jogador, você tem que amar o time, entendeu? Então, assim, pro time ele não estava funcionando. Então, acho que o Luciano é, tem que ficar no banco, né? Quando os outros jogadores tiverem condição, por exemplo, se o Galopo tivesse condição, ele teria que estar na frente do Luciano por muito pelo desempenho esse ano. Então, Luciano hoje é reserva, tá? Parte da torcida aí, vamos se acalmar, tá? Não vai no próximo jogo com 10 minutos para gritar, Luciano, igual uns besta lá, tá? Não, hoje o Luciano é reserva de São Paulo, tá? Ele é reserva. Quando o São Paulo poupar o time, aí o Luciano joga, entendeu? Joga lá, não sei se o Pedrinho vai voltar, se já resolveu lá as questões de ocorrências dele, né? Pode jogar com o David, pode jogar aí com o Juan, né? Mas hoje ele é reserva. Tá? As opções que o São Paulo tem, hoje, assim, de atacante, quem que é o titular? Caleri. O segundo atacante, pelo visto, vai jogar o David, certo? Aí tem o Erisson na frente ainda. Aí depois vamos pensar no Luciano. é. Segundo o próprio Rogério, o Luciano, né, não joga na função do Caleri como atacante, literalmente. A gente tem que entender também que o Luciano, o esquema que o Rogério joga é totalmente diferente do esquema do Diniz, né? Que o Luciano tinha aquela ideia lá de fazer alguns gols, enfim, tal. Então é um esquema que o Luciano não tem essa participação toda que tinha quando era o Diniz. O esquema é totalmente diferente. Então isso é um ponto que o torcedor precisa entender. E esse esquema, literalmente, o Luciano não tem desempenhado um Não, e papel assim, importante, entendeu? que as pessoas também têm que pensar. O São Paulo vai provavelmente continuar jogando com 3 zagueiros. Quando ele joga com 3 zagueiros, você tem que ter jogadores do meio para frente que soltam a bola rápido, coisa que o Luciano não faz. Não Porque senão não faz, faz sentido você ter ala. Os alas atacam porque alguém solta a bola rápido para eles. Agora, se exatamente. ele fica prendendo a bola, fica todo mundo marcado. Então, não adianta. Sim, Quando jogava com o Crespo também ele não era tão titular assim com o Crespo. não era, não E era. jogava com 3 zagueiros.
entendeu? Ah, Então, é, tem que, assim, é isso, tá? Tem que aceitar, pessoal. Tem que aceitar. Ele não tá jogando bem. Essa coisa assim, essa coisa, uma coisa que me irrita, uma certa parte do torcedor de São Paulo é isso. eu, Mas, sabe, uma certa coisa assim, é, tem jogador que pode jogar o pior possível, não, tem que ser titular. Aí tem jogador que joga duas partidas ruins e o cara não pode pisar mais no clube. Que é assim, por exatamente. exemplo, o Alan Franco, os caras detestam, né? O cara tá 3 meses no time, nem fez cagada num jogo lá, maior assim, os caras falam, não, ele é ruim, não sei o quê, não pode jogar e tal, tá? O Luciano já não tá jogando bem desde o ano passado, tá? Não é só esse ano, é desde o meio do ano passado para cá. Não, tem que ser titular, não sei o quê. Não é assim, pessoal. Tá mal, tá fora. Tá bem, joga. O Galopo tava jogando porque tava bem, né? É, E tinha bem menos oportunidades no ano passado, né? Então, sim. e assim, e se acontecer do Caleri começar a jogar muito mal, que jogue o Erikson. Para mim, não tem esse negócio. Ninguém tem cadeira cativa. Para mim, eu acho que assim, são poucos jogadores que você fala assim, ó, se esse cara não jogar, não tem como. Eu acho que é o Arboleda, tá? Tem que ser titular Ah, absoluto. o Arboleda tem que O, ser. o Rafael, em comparação aos outros dois goleiros, ele tem que ser titular absoluto, Sim. né? Eu acho que todos os outros jogadores aqui que estão agora, todos podem ser passíveis de revezamento. Todos, todos, certo? Porque o Caleri esse ano também não estava muito bem. Então, se o Caleri voltar a jogar bem, aí eu acho que ele tem que ser titular absoluto. Mas de resto, pessoal, o resto é tudo passível de revezamento aí. Também Na concordo, lateral também direita, a concordo. gente não tem titular absoluto. Sem o Wellington, não tem titular absoluto na lateral esquerda. De volante, tem bastante opção. Então, por isso que não precisa ter titular Acho que absoluto, né? exatamente, O Nestor exatamente. também, eu acho que não tem esse titular absoluto como o Rogério Não quer. mesmo. Pode revezar com outro jogador, não tem problema nenhum em relação a isso. O Rato pode revezar com outro jogador. Então, eu acho que o David, né? Esses caras aí, que jogam de atacante aí, todos podem ser revezados. Então, para mim, não tem essa história. Tá? Então, acho que a gente tem que parar com isso também, né? Acho que é muita besteirinha em cima de jogador e muito drama em relação a outros também. Tá? Exatamente, exatamente. São alguns pontos que a gente precisa entender. Bem, o São Paulo conseguiu a vitória, então acho que isso é um ponto importante. São Paulo conseguiu essa vitória contra o Tigre fora de casa pela Copa Sul-Americana. Como eu já disse, acho que foi uma surpresa o Tigre não jogar da forma que eu pensei que fosse jogar, não em questão de qualidade técnica, porque realmente não, o time é mais fraco mesmo, mas eu pensei que ia jogar de outra forma. E de fato, o São Paulo jogou muito bem o segundo tempo. Acho que isso tem destaque, né? Já o segundo tempo foi bem melhor que o primeiro. Então, o São Paulo conseguiu aí fazer os dois gols e garantir essa vitória, né, para o São Paulo na Sul-Americana. Bem, o próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Ituano, Contra o né? Ituano na Contra o Ituano, terça-feira no na Morumbi. terça-feira, no Então, o Morumbi. São Paulo tem um tempo aí bom, né? Aí É, jogou quinta, então tem até terça, não joga final de semana, né? Porque ainda tá tendo finais estaduais aí. E aí joga aí semana que vem, terça-feira, contra o Ituano. E no final de semana já começa o Campeonato Brasileiro aí contra o Botafogo. contra o Botafogo, exatamente. Né? Então, a gente vai aí acompanhando o São Paulo. Lembrando, a gente já tinha comentado, eu coloquei alguns vídeos também do Instagram e tinha comentado a mesma coisa, mesma situação, e o Japa falou isso logo no começo. Pessoal, foi contra o Tigre, o 18º Calma. jogador, o 18º time do Campeonato E Argentino. assim, lógico, Né? eu comparo o Tigre com mais ou menos os times aí do Paulista. Vai, É, vamos pegar aí um Ituano mesmo que o São Paulo jogou. Eu é, acho que o nível é semelhante. Então, se o São semelhante, Paulo repetir exatamente. contra o Ituano o futebol, provavelmente ganha, entendeu? E passa Uhum, na Copa do Brasil pelo menos para a próxima fase, né? Que aí não sabe com quem que vai cruzar. Mas, assim, se conseguir ganhar dos times médios e ruins do Campeonato Brasileiro, fica tranquilo no Brasileiro. É isso, exatamente, entendeu? E exatamente. assim, que
E tem que ter postura fora de casa, como teve ontem. Não precisa ficar saindo para ir atacar toda hora. Não. Consegue fazer um gol? Segura um pouco mais, joga com calma, sem desespero. Ontem foi isso. Isso que eu gostei. Fez Gostei o também gol, bastante não disso. ficou lá querendo fazer segundo. Vai com calma. Arranjou uma outra E oportunidade, fez acabou o saindo. segundo. Não passou susto no final. O Tigre não fez uma pressão assim de Não, nossa, o Rafael no segundo tempo. Não, o Rafael não fez trabalhou muito nada. mais no começo do jogo do que no final. E Então, outra, né? O Rafael só trabalhou na Japa, só trabalhou por falha do próprio São Paulo, né? sim. Porque ó, Porque teve assim, 3 lances lá é, que foi erro de passe e tudo mais. Mas assim, eu até entendo no começo do jogo ter errado, porque assim, fazia 3 semanas que não jogava. Primeira vez que está jogando com esse esquema, né? Já em algum tempo. Tem um período mesmo que isso vai desacertar. Mas o bom é que no segundo tempo já acertou isso e jogou bem, né? Então, perfeito, isso que eu acho perfeito. que a gente tem que ressaltar. Mas, né? Também Exatamente. não precisamos nos empolgar. Mas, pelo menos, né? Agora, satisfazendo o pessoal do Tigre, terminou esse jogo, né? Ó, tomou gol no segundo tempo, né? O São Paulo fez gol no segundo tempo, pronto, né? Quando jogar no Morumbi agora na volta aí, né? Que é só em junho esse jogo contra o Tigre. Jogue o jogo inteiro, tá? Independente do resultado. Pronto. Aí Não, já, mas vai ser diferente, é diferente. O certo? jogo é totalmente diferente. Tá certo. Então é Bem, isso, pessoal. é isso. Já encerra para nós aí, vamos Então, lá. pessoal, ó, continuem aí se inscrevendo no nosso canal, ajudem aí, deem likes, né, para nossos vídeos ficarem mais populares aí no YouTube. E assim, a gente volta, né, logo, logo aí com um pré-jogo, né? Provável aí, né, nesse pré-jogo a gente já encaixa aí algumas notícias do São Paulo, né? Essa semana aí nem teve muita notícia, né, porque como teve o jogo, não teve muita notícia nova, não, né? E aí a gente volta. Então, semana que vem, aí já aparece bastante vídeo aí, vai ter pré-jogo, pós-jogo, né? Vai ter aí começo do Campeonato Brasileiro também, então a gente vai seguindo isso aí, tá certo? Então, pessoal, grande abraço e seja com o jogo completo, com o jogo incompleto, com tigre, gato ou qualquer outro felino, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Um Até mais, abraço. pessoal. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.